sermão do Senhor, Filipenses, lá no seu capítulo 1, versos 19. Assim diz a palavra do Senhor. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Pai querido, louvado e exaltado é teu santo nome. Bendito és tu que vive e reina para por sempre, Senhor. Eu rogo a ti, ó Deus, a tua graça para ministrar a tua santa e preciosa palavra, porque eu reconheço a minha dependência em ti, eu preciso de ti, sem ti não sou nada, Senhor. Não permita que esse vaso fale de si mesmo, mas que o teu Espírito Santo esteja na plena direção, Senhor. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos, necessitamos ouvir da parte do Senhor, ó Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor, lavada e redimida pelo teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, amada igreja. Amados, o texto nos mostra que diante de tantas circunstâncias, diante das crises, o que eu devo fazer? Como devo agir? E Paulo ele vai nos dando algumas direções, ele vai nos ensinando algumas lições, trazendo algumas instruções como nós lidarmos diante de situações difíceis. O que fazer diante da crise, o que fazer diante dos desafios, das dificuldades que nos abatem. O apóstolo Paulo ele não ficou ali desesperado, pensando em abandonar ali a tua fé. E uma das dificuldades que o ser humano tem é que diante das dificuldades, dos levantes da vida, quando aquelas crises debatem as portas, muitos têm a tendência de recuar, de estar retrocedendo, enquanto que a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que caminhar e em frente, mesmo diante das dificuldades e dos problemas. Paulo ele não murmurou diante das dificuldades, das situações que enfrentava, das circunstâncias que estava vivendo ali. E muitas das vezes, quando nós não ousamos a encarar os desafios, a enfrentarmos as realidades do nosso dia a dia, corremos o risco de murmurar, reclamar, corremos o risco ali de recuar e deixamos de fazer o que é correto para que se buscássemos força para vencer as dificuldades. O servo de Deus ele tinha o que é uma vida de oração. Paulo sabia que a soberania de Deus estava sobre a sua vida. E é algo que eu e você precisamos entender e compreender,
que não importa o tamanho das lutas, o tamanho do deserto que você passou ou está passando ou há de passar, eu preciso entender que Deus, Ele é Senhor e soberano sobre a minha vida. Ele é Senhor, independente das circunstâncias, das crises existenciais, dos afrontas que podem vir, Ele é soberano sobre a minha vida. E eu preciso entender, amados, que todo deserto que eu possa atravessar, todo deserto que vem sobre a minha vida, eles não são permanentes, eles são passageiros. Quando nós olhamos para Romanos, no seu capítulo 8, versos 28, nós lemos: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor não disse algumas coisas, Ele disse todas as coisas. Mas você pode me dizer: mas pastor, o senhor não sabe a vida que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando. Para que todas as coisas, sim, Deus, Ele tem poder, Ele tem capacidade para tornar deserto em jardim, para tornar maldição em bênção. Basta tão somente eu entender a soberania dEle sobre a minha vida. Não é eu questioná-lo. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não desejava recuar em sua fé, mas sim engrandecer o nome santo do Senhor Jesus, com a sua vida ou com a sua morte. Para ele o que importava é que o nome do Senhor fosse glorificado e engrandecido. Quando você discorre o texto, amados, nós aprendemos que diante de uma crise, nós não podemos deixar de orar, de estar na presença santa do Deus Todo-Poderoso. Quanto maior a batalha, maior é o meu tempo com Deus. Quanto maior a luta, maior é o meu tempo com Deus. E muitas das vezes nós perdemos as batalhas porque quanto maior a luta, menos tempo fica na presença de Deus. Amados, Paulo sabia do valor das orações da igreja. Ele sabia da ação do Espírito Santo de Deus, porque ele sabia, ele diz: porque eu sei que disto me redundará salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito do Senhor. Ele tinha essa certeza. Os irmãos de Filipenses ali, eles assumiram uma postura que incluía ali o cuidado um com os outros ali. O cuidado na oração, na intercessão. Porque nós, como igreja, nós nunca podemos ser omissos na oração pelos seus líderes, uns pelos outros. Porque isso, amados, vai trazendo força. Paulo orava pela igreja, a igreja orava por Paulo, orando um pelos outros. E por que essa importância? Porque a oração ela vai trazer paz, ela vai fortificar, ela vai abrir portas, ela vai entrar com providência. Você está mais íntimo de Deus,
você começa a reconhecer a soberania de Deus. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais perto vai estar da graça do Senhor. Quanto mais íntimo você procurar estar, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, mais vigor você vai ter, mais graça você vai ter, mais fortalecido você vai ser. Você vai começar a caminhar sobre a unção do Espírito Santo de Deus, e não há batalha, e não há luta, não há adversidade que você não possa romper, porque você entende o valor da oração, o valor de estar na presença dEle, o valor de clamar por Ele, e chamar por Ele, e adorá-lo, porque Ele é Senhor. Paulo, ele tinha esse entendimento. Porque nas horas da batalha é bom saber que tem alguém orando por você. Nas horas da batalha é bom saber, nas horas das adversidades é bom saber. Eu estou passando pela prova, pela luta, mas eu sei que tem um povo orando por mim. Eu sei que eu não estou sozinho diante das circunstâncias. É ter a convicção. A questão é, nós temos dado o devido valor. Porque o Espírito Santo de Deus, amados, está intimamente relacionado à prática da oração. Lá em Romanos, no seu capítulo 8, versos 26 e 27, diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Você é assistido pelo Senhor. O Espírito Santo sabe na onde está doendo. O Espírito Santo sabe o que está causando, porque Ele nos assiste. Ele sabe de todas as coisas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mesmo nas nossas fraquezas, tem o Espírito Santo de Deus que Ele intercede por você. Ele intercede, e a palavra diz, com gemidos inexprimíveis, diante da graça do Altíssimo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Você tem um intercessor santo, poderoso, um intercessor. Ele pega as tuas palavras e faz com que elas chegam perfeitas diante do trono da glória de Deus. Amados, como é gostoso ganharmos tempo na presença de Deus. Porque as pessoas que Deus usou nas Sagradas Escrituras, ao longo da história, ao longo da história da igreja, ao longo de indivíduos, foram pessoas que oravam, pessoas que gastavam tempo na presença de Deus. Isso nos mostra o quê? Que Deus, Ele quer usar você diante das circunstâncias. Deixa Deus te usar.
Seja aquela pessoa que, na hora dos conflitos, você é aquele que traz a paz, aquele que ajuda. E o outro ponto que Paulo nos ensina, amados, diante de tantas adversidades, nós não devemos perder a coragem. Não tenha medo, porque Deus, Ele é Senhor sobre a sua vida. É lógico que Deus, Ele poderia libertar Paulo ali de forma extraordinária. Paulo, ele poderia esperar ali a ser liberto da prisão, como ele já foi antes, está lá em Atos 16, 35. A igreja orava em outra ocasião e Paulo foi liberto. Veja lá Atos 12. Existem, amados, alguns relatos extraordinários de libertação de prisões, quando você vê lá em Atos capítulo 5. Para o maior perigo que qualquer pessoa, qualquer um de nós enfrenta, é o desânimo. É perigoso. O desânimo, amados, ele é um caminho perigoso. Porque esse caminho, ele vai cada vez mais criando dificuldades. Cada vez vai ficando mais difícil de você romper as barreiras. Amados, muitas das vezes nós temos que levar um sacode do Senhor, tomarmos, nos posicionarmos e decidirmos: Senhor, eu quero mais de Ti, e eu vou pagar o preço por isso. Senhor, eu preciso sair desse acomodismo. Senhor, eu sou grato a Ti em todas as coisas, mas eu não posso estar satisfeito, porque eu quero mais. Eu quero ver as coisas acontecer, eu quero ver o Teu milagre acontecer, eu quero ver o Senhor atingir a minha família, eu quero ver o Senhor atingir aquelas pessoas que eu oro. Mas Senhor, me dê graça, força, porque essa história precisa ser mudada e transformada. Nós não podemos recuar diante da adversidade, do inimigo. Porque senão a pessoa, ela vai enfraquecendo na fé. Alguém diz que quando você perde dinheiro, você perde muito. Quando você perde amigos, você perde muito mais. Mas quando você perde a fé, você perde tudo. Então muitas das vezes nós falamos: eu creio em Deus, religiosamente, mas eu preciso crer em Deus com convicções. Como que eu sei que eu estou convicto? É no momento do deserto, eu continuo na presença desse Deus vivo.
Com água ou sem água, eu creio no Senhor. Frio ou calor, continuo no Senhor. Porque eu sei que o milagre vai acontecer. Mas quando os problemas vêm, a tendência é recuar. Não podemos permitir, amados, que o medo e as circunstâncias da vida paralisem você. Não fique paralisado diante das ameaças, diante das afrontas. Porque muitas vezes Satanás envia seus mensageiros com tanta fúria, que é para ver se você recua, para ver se você retrocede. E se você retroceder, você vai começar a se render. Por isso nós nunca podemos retroceder nunca e render-se, jamais, jamais render-se. Porque quanto mais você estiver na presença santa de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, o inimigo vai se levantar. Vai ser que com a medida com que ele se levanta contra ti, o Senhor te enche da graça dele sobre ti. Porque o Senhor, medida que o inimigo vai levantando, Deus está cuidando de você. Porque Ele assiste você. Ele sabe o do teu esforço. Ele sabe o preço que você está pagando. Ele sabe a renúncia que você está fazendo. Ele sabe os seus gemidos. Ele conhece o íntimo da sua alma. Portanto, não tenha medo. Esse nos mostra, diante de tantas situações, nós devemos aprender a engrandecer o nome do Todo-Poderoso, porque Ele é Senhor. Paulo, preso em Roma, dando frutos através do seu testemunho. Como pode alguém trancado pode dar fruto? Mas o homem, ele pode prender o teu físico, mas não pode prender a tua alma. Não pode prender a tua liberdade. Não pode prender a tua fé. E não pode prender o seu testemunho. Porque é grande poder, amados, num testemunho de um cristão fiel a Deus Todo-Poderoso. O testemunho é uma mensagem poderosa. Você pode ter muitas pessoas indiferentes e o seu testemunho pode ganhá-los para o Senhor Jesus. Porque o testemunho é poderoso. Nós precisamos, amados, louvar o Senhor por tudo. Não fica focado só no teu problema. Fica focado em quem pode resolver o teu problema. Coloca toda a tua causa na cruz, diante do Altíssimo. Clame a Ele, chame por Ele. Que Ele vem com a resposta, Ele vem com a solução. Porque aquela pessoa que ela trabalha com vigor,
determinação para o Senhor, ela estimula outras pessoas a querer fazer também. Isso é maravilhoso. Porque na onde você vai, você é observado. As pessoas olham para você, cuidam de você, e você muitas vezes nem percebe, mas as pessoas estão cuidando de você. O seu testemunho, a tua maneira de ser, a sua motivação, a tua maneira de trabalhar para o reino, ela vai estimulando outras pessoas. E o Senhor vai ser engrandecido através da sua vida. E a pergunta é: o Senhor ele tem sido engrandecido através da minha vida? O Senhor tem sido glorificado através da minha vida? Precisamos pensar. Porque hoje, amados, há muitas compreensão de evangelhos por aí que o nome do Senhor ali só pode ser glorificado ali, só vai ser glorificado no seu sucesso. Mas muitos ali podem afirmar para você: olha, eu estou enfermo, ou eu estou desempregado, ou se estou passando ali por várias lutas. Como será glorificado o meu fracasso? Às vezes tem essa mentalidade. A resposta vem de que maneira? É como você se porta diante das circunstâncias é que vai trazer o resultado. É a maneira com que você se comporta. E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Não importa se você está enfermo ou não, passando por situações ou não, mas a tua vida em si exalta e engrandece o nome do Senhor. Teu comportamento faz isso acontecer. As coisas estão muito difíceis, amados. Nós não podemos desanimar. Mas nós precisamos seguir em frente. Quando o Senhor mandou os discípulos atravessar o mar, ver as tempestades, o Senhor não mandou eles voltar para trás. Segue em frente. Mas muitos podem dizer para você: como que você pode ter paz diante de tantos problemas? As pessoas lá fora não vão compreender isso em você. Está vendo você passando pelo perrengue, pelo deserto escaldante, e você está lá em paz, tendo paz. Quem não tem a graça de Deus não vai entender isso. Mas você que serve o Deus vivo, você sabe que a paz de Deus excede todo entendimento. Ele guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias, o momento, as crises, mas você tem a paz de Cristo. E as pessoas vão olhar: mas como pode? Vão ficar perplexos. Mas para você é natural. Porque você entende que o Senhor é soberano sobre a sua vida. É Ele quem governa. É Ele quem está no controle. Por isso que Filipenses 4:7 diz
excede todo entendimento. E nos mostra o quê? Que Deus está cuidando de tudo, em cada detalhe da sua vida. Em cada detalhe. Lá em 2 Tessalonicenses 3,16 diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Deus vai te dar a paz em todas as circunstâncias. Mas como eu consigo isso? Na oração, na perseverança, exaltando o nome do Senhor, dando testemunho, adorando, louvando o nome dEle. Eu vou desfrutando dessa paz, Deus vai me dando dessa paz. E algo precioso é lançarmos todo o futuro diante de Deus. Lança tudo diante dEle, porque Ele é Senhor. Paulo diz: meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, porque Ele está em Cristo, no Senhor. Ele sabe quem Ele é, o que Ele quer, aonde quer chegar. É o Deus Todo-Poderoso. Paulo, ele se preparava ali para as coisas difíceis. Paulo sabia que a maior calamidade no ser humano é uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus é morte. E ele estava ali preparando para qualquer circunstância ou eventualidade que poderia ter. Lança sobre o Senhor toda, a palavra de Deus diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança Ele todo o seu futuro, os seus planos, seus projetos, suas perspectivas. Lança no Senhor, que é Ele que cuida. É Ele que dá a graça. Ele é o Deus Todo-Poderoso e está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Diante, amados, seja lá qual for a luta que você estiver passando, se achega ao Senhor mais e mais ainda, com todas as suas forças, com todo o teu vigor. Então nós vamos ver a poderosa mão do Senhor agindo e operando. Não fica escravo ou oprimido pela tristeza, pela angústia, pelas coisas que não estão dando certo. Mas muda. Busque, clame, se coloque na presença dEle. Então tu verás a poderosa mão do Senhor aqui sobre a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar apresentando uma criança ao nosso Deus. Como é bom